Olá, professores de Brasília, de todo o Distrito Federal, da área essa área nossa geográfica também que envolve muito educador nas áreas rurais. Nós estamos com mais um programa dos Sindicatos Professores no ar e atenção também aí alunos, pais e mães de alunos, né? Porque os Sindicatos Professores no Distrito Federal, segundo o professor Júlio, que está conosco aqui, nos estúdios da TV Comunitária de Brasília. Ele, que é professor de História há mais de 26 anos, no Centro de Ensino Fundamental 25 do Penorte. Segundo o professor Júlio Barros, tem aqui no Distrito Federal mais de 650 escolas, mais de 600 mil alunos, são mais de 33 mil professores, para dar conta dessa educação toda pública, do Distrito Federal. E é um trabalho muito grande. E ele veio aqui hoje na TV Comunitária de Brasília, nesse programa da TV Simpro, TV dos Sindicatos Professores, nesse programa para discutir conosco o resultado de uma pesquisa recente chamada IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, que existe desde 2007 e garante aí a qualidade da educação, o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. E essa pesquisa envolve mais de 37 milhões de alunos, desde o ensino fundamental, creches, educação especial, ensino médio no Brasil. E é uma responsabilidade muito grande dos professores brasileiros e principalmente da educação em Brasília, que a gente conhece muito bem mais de perto. E para saber do sindicato como vê essa pesquisa, é a nossa primeira pergunta. Claro que antes o professor Júlio pode falar alguma coisa, alguma mensagem importante para a gente já começar nos resultados, o que o Simpro vê sobre essa pesquisa, professor? Bem-vindo aqui ao programa TV Simpro. Obrigado, Paulo. É sempre uma satisfação dialogar com você, com o seu público, os telespectadores da TV Comunidade, para a gente fazer discussões sobre políticas educacionais. Tivemos o privilégio da semana passada debater aqui os 3 anos do Plano Distrital de Educação, avaliamos as 21 metas e as 411 estratégias do PDE, e hoje a gente está aqui para discutir o IDEB 2017. Esse IDEB, na avaliação do Simpro, na sua avaliação, professor, o que ele significa para o povo brasileiro? Olha só, o Sindicato dos Professores entende que o IDEB é um mecanismo importante, mas ele não é um indicador para aferir a qualidade de educação. Nós não reconhecemos o IDEB como o grande indicador para aferir qualidade da educação. Por quê? Porque o IDEB deixa de fora um conjunto de fatores para analisar a relação ensino-aprendizagem. Vamos colocar, por exemplo, o IDEB não analisa a situação socioeconômica da comunidade, do estudantado, dos pais dos estudantes. O IDEB não analisa a escolaridade dos pais dos estudantes. Tudo isso reflete diretamente na relação ensino-aprendizagem. Na realidade, o objetivo do IDEB seria detectar alguns problemas nas políticas educacionais para apresentar políticas públicas para corrigi-las. Mas hoje, eu acho que o IDEB perdeu a sua função original. Lastimavelmente, a gente tem visto para que serve o IDEB. O IDEB hoje serve para uma campanha orquestrada pelos tubarões de ensino, pelos privatistas da educação, para desqualificar a escola pública, para desqualificar os profissionais do magistério, tudo isto com o objetivo de mercantilizar a educação, com o objetivo de privatizar a educação. Então, como é que o IDEB é colocado hoje? Ele é colocado de uma forma ranqueadora. Você coloca uma competição de escolas contra escolas,
cidade contra cidade, estado contra estado, e sempre querendo baixar a autoestima dos profissionais do magistério. E isso a gente não aceita. E, por exemplo, no caso do Distrito Federal, nós temos um corpo docente dos mais qualificados do país. Muito, eu sei. Nós temos na casa de 80% dos nossos professores, eles já têm especialização. Nós temos centenas e centenas de mestres na educação, centenas de doutores em educação e que não estão lecionando no terceiro grau. Eles estão no chão da escola da educação básica. Então, a educação pública para nós no Distrito Federal é um patrimônio construído coletivamente e que nós não aceitamos análises rasas sobre esses índices. E o IDEB também ignora essa qualificação dos professores também. Ignora a qualificação dos professores. Você tem situação aberrante. Como você vai comparar, por exemplo, o Centro de Ensino Fundamental 24, que é situado no setor Q da Ceilândia, com o Galois, uma escola para a classe dominante, para os ricos. As condições materiais, as condições pedagógicas, obviamente, são superiores às escolas públicas. Então não tem nem essa diferenciação, né? Mas é apresentado na mídia o ranking. Olha, a escola pública está em tal lugar, o colégio militar está em tal situação, o Galois, o Objetivo, o Leonardo da Vinci, né? Não faz uma análise aprofundada e deixa, então, uma série de fatores que refletem na educação. Fatores, existe gestão democrática? Existe uma avaliação do sistema distrital de educação? No caso do Distrito Federal, não tem sistema. Por exemplo, o IDEB não pega, por exemplo, os alunos que estão sendo aprovados nas universidades públicas, né, brasileiras também. Exatamente, exatamente. Em Brasília a aprovação é imensa. É imensa. O IFB tem índices altíssimos, né? E isso provoca a ira do capital, né, da classe média alta, da burguesia, que não quer filho de pobre na universidade pública. Exatamente. A formação é voltada para a mão de obra barata. Então, tem políticas educacionais inexistentes que refletem no resultado do IDEB. Eu estava dizendo o seguinte: Brasília, não existe um sistema distrital de educação. A educação é regida por portarias, por circulares, por resoluções, por decretos. Também a nível nacional não existe o Sistema Nacional de Educação que articule as unidades federativas. É como se fosse uma federação de sistemas estaduais de educação. O IDEB não analisa o problema da violência escolar, né? É uma situação dramática de agressão aos profissionais do magistério, por exemplo. Não analisa a não política de valorização dos profissionais do magistério, não paga o piso salarial profissional mínimo, não cumpre a meta 17 do Plano Nacional de Educação, que equipara o professorado com as carreiras de escolaridade a nível superior, só para estar na média. Não tem uma política de valorização salarial, não tem uma política de formação continuada dos profissionais do magistério. Então, é uma enorme gama de fatores que é excluído do IDEB. E como melhorar esse IDEB, por exemplo? Ele é muito novo, né? De 2007. Ou seja, a gente está em 2018, é pouco tempo. Nós já tivemos 7 edições do IDEB, né? Na realidade, foi de 2015, ele é bianual, de 2015 a 2017, né? Sempre aí colocado nesses anos ímpares. Eu disse que o IDEB é um mecanismo inacabado, né? Então, assim, ele é importante? Você tem razão, tem que aperfeiçoar considerando esse conjunto de variáveis que a gente acabou de dizer. Avaliação do sistema estadual, do sistema nacional. E os burocratas nacional. do Ministério da Educação correm de vocês, das lideranças sindicais. Nós estamos conversando com Júlio Barros, professor da Secretaria de Educação, professor do Distrito Federal de História, do ensino, do Centro de Ensino Fundamental número 25, né, lá
Ceilândia, e liderança social, liderança sindical tem uma grande responsabilidade, tem um grande conhecimento sobre o assunto, porque o sindicalismo brasileiro é muito bem preparado, viu, professor? Isso aqui na TV a gente sempre frisa bastante nos programas nossos aqui, porque não é fácil ser sindicalista, é uma dedicação muito grande, né? Decifrar todos esses números. Estou vendo que você está cheio de tabelas aí de números e preparado para fazer uma discussão com qualquer ministro. E o pior ainda é que se a gente analisar o professor do ensino médio, o professor do ensino fundamental, o professor de uma creche, se ele chegar lá no MEC, ele não vai ser recebido, aliás, ele nem entra no MEC, né? Já um professor, um diretorzinho qualquer de uma escola particularzinha de merda, entra, toma uísque com o ministro, né? E os milhões de brasileiros, nossas crianças, não têm essa representatividade lá, né? É verdade. Só para lembrar que a primeira audiência do ministro do governo Temer foi com o ator pornográfico Alexandre Frota, né? Que é do Movimento Brasil Livre, do MBL. Você vê a desconsideração nível, né? com a educação. Mas nós, que fazemos um sindicalismo sério, a gente tem essa preocupação, não fazemos o debate no blefe, no achismo, a gente é bem assessorado pelo DIAP, pelo DIEESE, né? A gente discute em cima de dados científicos, em dados concretos. Os números estão ali, né? E a gente está aqui para fazer a análise deles. E a experiência grande de quem está com o pé no chão, né? Na sala realidade de aula. Concreta. Na realidade. Uhum. Pois é, tem uma pergunta aqui, professor, que é sobre a emenda constitucional 95, a PEC 95, né? Que congelou os gastos com educação, né? Já vem até a palavrinha, congelou gastos. Com educação, saúde, não investimentos. E limitou, né, o reajuste de salário mínimo. Isso aqui é pior ainda também, né? Obrigado. Se a gente analisar essa PEC. E já tem muito candidato aí agora falando, né? Votou a favor, né? No Congresso Nacional, agora se arrependeu e está botando nas suas propostas de campanha para voto, que vai brigar pela revogação dessa maldita PEC. Como o IDEB, isso reflete nos estudantes já, né? Porque a gente já está com mais 2 anos de golpe. Exatamente. Se a gente considerar que a emenda constitucional 95 é do ano de 2016 e a partir de 2017 começou a vigorar, do não investimento na área social, em especial na educação e saúde, a gente pode dizer com certeza que reflete. Eu estava lhe dizendo que o IDEB não considera, por exemplo, as desigualdades socioeconômicas. O Distrito Federal é a unidade do país com maior nível de desigualdade econômica social. Obviamente que se não houvesse a emenda constitucional 95, você poderia fazer políticas públicas para diminuir essa distância, para diminuir essa desigualdade. Mas não só a emenda constitucional 95 começou a refletir no resultado do IDEB. A gente pode considerar também a entrega das riquezas nacionais, né? Vamos colocar aqui como, por exemplo, a questão do regime de partilha do pré-sal. A gente entende que já tinha um fundo social reservado com o dinheiro do pré-sal, o royalties do petróleo para a saúde e para a educação infantil, principalmente. Tínhamos todas as condições objetivas de elevar a educação do país para a educação do primeiro mundo. Quando foi aprovado o royalty, destinação do royalty do pré-sal do pré-sal para a educação infantil, né, ciência, tecnologia e saúde? Eu estava trabalhando no Senado e os cálculos que a gente tinha feito até 2030 seria 30 bilhões. Faz muita falta. A primeira coisa que o golpe acabou no Congresso Nacional foi para derrotar e acabar com esse dinheiro. Né? Aliás, acabar não, o dinheiro vai para os baronatos das petroleiras. As grandes petrolíferas internacionais. Então, a educação, posso dizer que foi o alvo número 1, né, onde o golpe mirou primeiro, né, na questão do pré-sal, da emenda constitucional 95, da nova base nacional comum curricular, BNCC, da famigerada reforma do ensino médio.
Então, já temos hoje, basicamente, a educação superior privatizada. Agora eles estão caminhando a passos largos para privatizar o ensino médio e logo mais a educação fundamental. Então, com certeza, reflete sim no resultado dos índices do IDEB a questão da emenda constitucional número 95. Então é bom, né, prestar atenção aí em quem votou para tirar 30 bilhões, né, e quem votou também para congelar esses recursos. Ano eleitoral, 7 de outubro está chegando, é bom prestar atenção. Tem também aqui, pelas suas considerações, professor, a respeito do IDEB, né, emenda e tudo, gostaria que o senhor comentasse sobre os índices do ensino fundamental, nos anos iniciais, 1º ao 5º ano, que é uma base fundamental importante para o aluno, né, o crescimento dele. Como eu te disse, existe uma campanha midiática de desqualificação da escola pública, tendo como parâmetro o resultado do IDEB e muitas vezes apresentando os dados distorcidos, né? Então quero fazer aqui o histórico mesmo das 7 edições do IDEB de 2005 para 2017, como é que nós da rede pública tivemos os resultados, né? Então vamos colocar, por exemplo, 2005, a meta era 4,4, nós atingimos, a rede pública. 2007, a meta era 4,5, nós ultrapassamos, tivemos 4,8. 2009, a meta era 4,8 e nós obtivemos 5,4, avançamos. 2011 era 5,2, nós ultrapassamos com 5,4. 2013 era 5,5 a meta, nós obtivemos a mais, 5,6. 2015 nós tivemos uma leve queda de 0,2%. A meta era 5,8 e nós tiramos 5,6. Mas já no ano de 2017 nós recuperamos. Ou seja, das 7 edições do IDEB, nós atingimos a meta em 6 edições. Então, há uma linha de uma tendência crescente nos anos iniciais do 1º ao 5º ano. Então, nós não consideramos essa etapa uma etapa problemática, né? Eu atribuo até um dos fatores é que nas séries iniciais nós temos a organização curricular em ciclos. Não é aquele modelo estático, obsoleto da seriação, que tem a reprovação como banalidade, né? Então, acho que reflete a política dos ciclos, da não seriação nas séries iniciais, nesses resultados positivos dos anos iniciais da educação fundamental. E esses resultados seriam muito melhores se o investimento massivo na educação acontecesse, né, professor? Exatamente. Se a educação não fosse prioridade somente nos discursos de campanha, né? Então, os candidatos Copa do Mundo. É muito importante, já que nós estamos a menos de um mês do processo eleitoral, verificar aonde que a educação foi prioridade ou não. E existem mecanismos de você aferir nas leis orçamentárias, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO, na PPA, no projeto plurianual, na LOA, na Lei Orçamentária Anual, você vê o seguinte, o governo não destina recursos para o cumprimento do Plano Distrital de Educação, o sindicato faz um trabalho de pressão aos 24 deputados distritais, consegue aprovar emendas e o governo vai lá e veta. Hoje mesmo nós estamos presentes na Câmara Distrital solicitando aos 24 deputados distritais a derrubada dos vetos do governador a essas peças orçamentárias. Nós destinamos recurso e ele vai veta. Então a gente quer derrubar esse veto. Utiliza como verba suplementar em outras coisas, né, outras finalidades. Imagina se estivesse cumprindo, inclusive o GDF está cheio de dívida para os professores, né? Professores se aposentaram, professores reajustes salariais que não foram concedidos corretamente. Então tem a situação. Nós estamos na realidade financeira aí tem muito a receber. Nós estamos, por exemplo, nós estamos com salário congelados por mais de 3 anos, desde setembro de 2015, a última parcela
do nosso plano de carreira não foi honrada. Nós temos uma perda salarial de, no mínimo, hoje, 20%. A cada R$ 1.000 que o professor ganhar, pode considerar R$ 800. Sem falar no auxílio alimentação, que nós estamos há 1.310 dias com auxílio alimentação de R$ 304 congelado, né? E a lei do servidor público local, que é a 840, diz que tem que ter reajuste anual. Então, é calote em cima de calote, tem aí o auxílio saúde de R$ 200 que não dá conta de pagar uma consulta médica, né? A média de uma consulta médica é 400, 500, R$ 600. Nós temos um auxílio saúde de não paga gasolina para ir ao médico. Alguns ironizam, chamam de auxílio aspirina, né? R$ 200. E sobre os índices de ensino, já que a gente falou do primeiro ao quinto ano, ao sexto ano, né, aliás, não, quinto mesmo, do sexto ao nono ano, o que tem de números? Olha só, também há uma tendência de uma linha crescente, de uma linha positiva, mas tem maiores dificuldades o sexto ao nono ano de manter esse crescimento, né? E essa linha no ensino médio também? Então, como são muitos dados aqui, vejamos aqui na questão dos anos finais do sexto e nono ano. Então, em 2005 nós cumprimos a meta, em 2007 nós cumprimos a meta, em 2009 nós cumprimos a meta, em 2011 cumprimos a meta, 2013 houve uma queda de 0,2%, a meta era 4,1%. Foi a mesma queda. Atingimos 3,9%. Já em 2015 a meta era 4,5%, nós atingimos 4%, tivemos uma perda de meio ponto. Também em 2017 tivemos uma perda de meio ponto, a meta era 4,8% e nós tivemos uma média de 4,3%, né? Mas aí já dá um sinal amarelo aqui nos anos finais do ensino fundamental, né? De apresentar recursos tecnológicos, de equipar com laboratórios de ciências, laboratórios de informática, a escola ter um auditório, né? Dar condições objetivas dos professores usarem os recursos tecnológicos. Ter banda larga para todo mundo. Banda larga para todo mundo, né? Criar uma escola mais atraente. Mas a gente não pode atribuir a não estar tão bem nos anos finais do ensino fundamental ao professorado. Se der as condições objetivas para ele trabalhar, com certeza ele desenvolverá um bom trabalho. E no ensino médio, para a gente fazer uma análise? No ensino médio, eu diria que é o calcanhar de Aquiles a nível nacional. Nenhuma unidade da federação atingiu a meta, nenhuma. No nosso caso, a meta para 2017 era 4,4 e a gente ficou um ponto abaixo. A gente reconhece que tem problemas, que tem dificuldades no ensino médio, que algo tem que ser feito. Agora a gente quer alertar a categoria, a comunidade de uma maneira geral, o seguinte: reconhecemos a necessidade de ter mudanças no ensino médio? Sim, mas não a reforma do ensino médio proposta pelo governo federal, a lei aprovada. Porque aí ele coloca uma parte do estudantado com direito ao acesso à educação superior, que é os filhos da elite, e os filhos de trabalhadores para mão de obra barata. Para você ter uma ideia, na proposta da reforma do ensino médio, 40% do currículo pode ser feito à distância. A educação de jovens e adultos, que corresponde ao terceiro segmento da EJA, 100% pode ser feito à distância. Sem dizer que o currículo que era previsto para ter 4.200 horas em 2022, com essa reforma do ensino médio está reduzida a 1.800 horas. E tem o seguinte agravante: as escolas só terão obrigatoriedade de oferecer português e matemática. Então, todas as outras disciplinas são optativas. O aluno, em tese, vai organizar seu percurso itinerário. Então, ele quer fazer geografia no Centro de Ensino Médio 2 de Ceilândia. Aí quer fazer história também lá, mas a história só tem outro ensino médio, né? Então, é uma tragédia a nova BNCC, a reforma do ensino médio.
e são políticas que não têm remédio, não tem conserto, não dá para consertar, não dá para remendar, né? Nós vamos aqui no Distrito Federal brigar fortemente para que no nosso sistema de ensino aqui não seja implantado No mundo a que reforma. exige cada vez mais educação, o governo quer trazer menos educação. É uma contradição aí bem de governo golpista, né? Exatamente. E será que a gente consegue mudar esse quadro, professor, com essa eleição que vem aí e com as lutas sindicais? Os professores e a classe trabalhadora têm que se posicionar, tem que ter lado. É só você fazer um quadro comparativo como é que era a educação tratada nos governos populares de Dilma, de Lula, quantas universidades foram criadas, o Plano Nacional de Educação aprovado com zero veto da presidenta Dilma, e como a educação está sendo tratada no governo Temer. Está tratada como mercadoria, só atendendo aos privatistas da educação. Então, nós temos lado, nós vamos nos posicionar e vamos manifestar isso para a categoria através dos nossos órgãos de imprensa, qual é o melhor projeto. E aqui em Brasília corre o risco de ter os privatistas de volta eleitos, né? Numa época que queriam privatizar os terrenos das escolas públicas, são terrenos valiosos. Imagina o olho que esses caras não têm nessas escolas públicas em Brasília, hein? Você tem, por um lado, uma ex-deputada distrital que está bem nas pesquisas, que defende a escola sem partido, a lei da mordaça, a censura. A escola sem terreno também, que ela escola. queria vender os terrenos das escolas. Você tem candidato ao Senado na liderança que votou a favor da emenda constitucional 95. Você tem candidato ao Senado que também está bem nas pesquisas, que é dono da rede que é ligado à rede particular de ensino e que acha que a solução para a educação é criar o cheque educação. Né? Então, os professores não têm o direito de errar nas escolhas. Então, isso reflete diretamente no chão da escola. Quem ele colocar na Câmara Distrital, quem ele colocar na Câmara Federal, no Senado ou na cadeira do Palácio do Buriti, vai refletir nas condições de trabalho e nas condições de vida. Então, a gente pede muita cautela na hora de escolher as candidaturas. Professor, eu vi aqui que nós ainda temos excelentes perguntas aqui. Eu não sei se eu consigo embaralhar todas, se eu poder dar um quadro mais geral para nós, né? Essa seria uma comparação entre a rede pública e a rede privada e também um panorama no DF do ensino fundamental e médio no IDEB por unidade da federação. Eu acho muito longa essa última. Certo. Mas eu acho melhor a gente nessas 6 aqui. Que comparação é essa em Brasília, né? Do resultado do IDEB para ensino fundamental e ensino médio. Essa comparação entre o ensino privado e educação pública. Para a gente não ficar no emaranhado de números, vou só dizer se cumpriu ou não cumpriu a meta para fazer um paralelo, não no nível de competitividade. Então, no IDEB dos anos iniciais, que é o primeiro ao quinto ano da educação fundamental, a escola pública em 2005 cumpriu a meta, a rede particular também. Em 2007, nós cumprimos, a rede particular não. Em 2009, a rede pública cumpriu, a particular não. 2011 nós cumprimos, a privada não. 2013 nós cumprimos, a privada não. 2015 nós não cumprimos, a meta era 5,8, nós tiramos 5,6 e a privada também não. Em 2017 nós atingimos a meta e a particular também não. Então esse é só um quadro para desmistificar, né, que escola boa é a escola privada. Então não estou aqui disputando, eu estou apresentando os dados concretos mas do MEC mesmo os dados do MEC, mas se a gente for analisar mesmo, a melhor educação é a pública, porque se pegar os dados das federais, né, certo, os colégios militares, Dom Pedro II, não sei o quê, são dados muito melhores do que das escolas particulares, a média e tudo. Exatamente. Né? Então, esses dados aqui, numa variáveis, se repetiram nos anos finais, do sexto ao nono ano do ensino fundamental, e também se repetiram na questão do ensino médio.
né? Então, assim, tudo isso que a gente está colocando aqui é para tirar esse rótulo que escola boa é a escola privada, que é superior à pública. A gente sabe que a escola privada tem muito mais condições materiais, mas a qualificação do nosso professorado e a dedicação e a paixão pelo magistério, com todas as diversidades, né, fez que o Distrito Federal constitua uma referência na educação para o país. E olhar que a Europa é um bom exemplo para isso. A educação é pública, né, professor? Exatamente. Não predomina a educação privada. Exato. Professor, nosso tempo está chegando ao fim, né? Tem alguma coisa a mais que eu gostaria de falar? Porque você já deu 30 minutos ali, mas se deixasse a gente ficaria aqui a tarde inteira. Só rapidamente aqui... Esse assunto é fundamental para o povo brasileiro. Só rapidamente aqui, você vê que também a mídia local tenta desqualificar a educação pública no Distrito Federal. Então, rapidamente aqui, nos anos iniciais da educação fundamental, o IDEB exigido no país era de 5,8, nós tiramos 6,3, ou seja, nós somos, nos anos iniciais, a quinta melhor unidade da federação. Nos anos finais da educação fundamental, o IDEB a nível nacional é de 4,7, o Distrito Federal tirou 4,9. De novo, nós somos a quinta melhor unidade da federação. E no ensino médio, que é esse calcanhar de Aquiles, né, a média nacional exigida era 3,8, nós tiramos 4,1. Então nós somos a quarta unidade da federação em rendimento no ensino médio. Então, para concluir, a mensagem é o seguinte: não basta você ter belas políticas educacionais. O que nós queremos a nível de educação, tanto a nível nacional quanto a nível local, está no Plano Nacional de Educação, no PNE, e está no Plano Distrital de Educação. Agora, você tem que garantir financiamento, né? Não basta ter políticas boas educacionais se você não garantir financiamento, se você não dobrar o PIB de investimento na educação. Não tratar bem os professores. Não ter uma política de valorização dos profissionais do magistério. Então a gente tem muito orgulho da educação do Distrito Federal, muito orgulho dos seus profissionais e a gente pede, eleve sua cabeça, eleve sua autoestima, porque a gente tem credencial para isso. E ficar atento, porque já tem candidato aí a governador do DF falando merda contra o Simpro, contra os professores, dizendo que sempre tem data marcada de fazer greve. Isso é um ataque, né, que a gente não aceita. O Simpro não tem medo de ameaça de nenhum candidato, e muito menos os professores, né, professor? Claro, é porque a gente bate de frente. Nós não vamos aceitar a militarização das escolas, nós não vamos aceitar as organizações sociais nas escolas, a privatização, a mercantilização. Então, o Simpro usa todos os recursos necessários para defender a educação pública, gratuita, democrática e emancipatória. Se isso ferir aos interesses de candidato A ou B, a gente vai enfrentar, com certeza. E o Simpro está defendendo o que está na Constituição, né? Exatamente, o que está na Constituição Federal, que está na LDB e que está nos planos decenais, como no PNE e no PDE. Então, chega ao final aqui, né, mais um programa dos Sindicatos Professores, a TV Simpro, com o professor Júlio Barros hoje aqui nos estúdios. E, professor, um recado final seu, então, só para a gente encerrar. O professorado de Brasília vai ter que estar muito atento aos novos governos que vêm aí. Nós vamos fazer uma espécie de carta compromisso, né, e entregar para todos os candidatos para ver realmente se eles se comprometem com os anseios, com o nosso plano de carreira, com o nosso plano distrital de educação, né? Mas a gente sabe o seguinte: a luta faz a lei. A lei, para ser cumprida, tem que criar uma nova forma de luta, que é a Lei de Responsabilidade Educacional, LRE, que o governante que não cumprir as políticas educacionais que estão na legislação vai ter que pagar ou com inelegibilidade, ou com cassação, ou até com prisão. Então, sigamos na luta. Tem que fazer a lei, então, e colocar lá crime de responsabilidade. Exatamente. Tem o crime de responsabilidade fiscal e presidente. Então vamos fazer o crime de responsabilidade educacional. Levar o cara a ser caçado. Então, para você que nos assistiu aí na rede social do Simpro, na rede social da TV Comunitária de Brasília
e no canal 12. Esse programa vai estar sendo reprisado em outras ocasiões. E para você que nos assistiu, um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e continue aqui na TV Comunitária de Brasília.